Se a gente observar a América Latina, ela abriga um paradoxo muito grande. A América Latina é, ao mesmo tempo, a região mais pacífica e a região mais violenta do mundo. Ela é mais pacífica porque, numa perspectiva mais ortodoxa, mais, vamos dizer assim, mais westphaliana, você tem poucos confrontos entre estados soberanos. No processo de independência na América Latina, algumas décadas foram necessárias para resolver algumas conformações de fronteira, né? Algumas décadas de luta, mas depois, de lá para cá, se você olhar o mapa político latino-americano, ele sofreu poucas alterações. Então, realmente, numa perspectiva de conflito armado, como acontece na Ucrânia, por exemplo, a América Latina é diferente da Europa. A Europa muda o mapa político dela a cada 50 anos. E toda vez que muda, tem uma guerra, me desculpe, estúpida e desnecessária como aquela que existe hoje no leste europeu. Na América Latina você não tem isso, muita gente fala assim, a América Latina é a região mais pacífica do mundo. Só que a América Latina, como eu disse, paradoxalmente, é a região mais violenta do mundo. Porque, embora ela abrigue apenas 8% da população mundial, ela é responsável por um índice de 33% a 37% dos homicídios cometidos no planeta. Dentre as 50 cidades mais violentas do mundo, cara, tirando uma meia dúzia de cidades, se eu não me engano, da África do Sul, de outros lugares, é tudo cidade latino-americana. Desculpa aí se eu tá falando. E a cocaína tá por trás disso? Não, esse movimento aí da droga. Se você olhar a história latino-americana, ela sempre se caracterizou pela luta perene entre ricos e pobres. Uhum. Então, se você observar, as nações latino-americanas começaram a adquirir sua independência, América Latina e Caribe, no começo do século XIX. Tá? No primeiro momento, essas lutas ficaram marcadas pelas disputas pelas oligarquias locais. A gente se livrou da metrópole, mas quem é que vai ter o poder aqui local? Então ficou muito nessas disputas e alguma disputa ali, alguma rebelião camponesa, alguma sublevação popular, mas num primeiro momento foi essa disputa de oligarquia. No começo do século XX, aí os anos 30, os anos 20, mas sobretudo a partir dos anos 30 até os anos 80, nós vamos ter a introdução de um importante componente político-ideológico, que foi a disseminação do ideário revolucionário marxista. Então, nesse período, ditaduras de direita e governos e movimentos revolucionários de esquerda dominaram o panorama político regional. Só que com o esvaziamento desse apelo ideológico com o fim da Guerra Fria, essa luta perene entre ricos e pobres na América Latina, ela esvaziada do seu apelo ideológico, ela vai descambar para aquilo que sempre existiu na região, para o banditismo, né? O banditismo puro. E o tráfico de armas do norte para o sul e o tráfico de drogas do sul para o norte, ele vai fornecer assim, uma capitalização muito grande para esse banditismo. Enquanto um ambiente perfeito ali. E vai encontrar um ambiente perfeito. E outra coisa, você vai ter os impactos da hiperconectividade que vão facilitar em muito essas conexões das redes de ilícitos transnacionais. Então isso vai ser muito importante. Se você observar, por exemplo, a Colômbia, é muito emblemática. A Colômbia teve talvez o conflito mais longevo da América Latina, que foi lá, começou lá nos anos 40 e se arrasta até agora, né? Com o declínio dos cartéis de Cali e Medellín, os grupos revolucionários de esquerda, notadamente Exército de Libertação Nacional e Força Armada Revolucionária da Colômbia, assim como os grupos de extrema-direita, como a Autodefesas Unidas de Colômbia, embora tivessem espectros ideológicos opostos, elas foram absorvidos pela rentável atividade do tráfico. Então, no começo dos anos 2000, já não tinha muito mais o apelo ideológico, estava mais centrado na produção e na venda de cocaína. Então, essa característica é marcante na América Latina. Voltando para o Rio de Janeiro, você vai ter, nos anos 80, então, o processo de redemocratização do Brasil, o esvaziamento do apelo ideológico da luta armada, você vai ter o boom da droga andina, que vai vulgarizar o consumo da cocaína, e você vai ter, por outro lado, o desmantelamento das estruturas repressivas do Estado, né? Todo aquele arcabouço que o Estado dispunha para poder fazer frente aos movimentos revolucionários, movimentos de luta armada, aquilo ali esvaziado com a questão. Exatamente, né? É praticamente desmantelado. E você tem também, além do tráfico, a chegada da droga, você vai ter a chegada da arma.
Então, os anos 80 são muito importantes. E essa arma é necessária por todo esse movimento de droga aqui, e aí meio que tinha um câmbio, né? Você manda a droga em troca da arma. E no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro a gente tem que considerar as suas peculiaridades. O Rio de Janeiro tem peculiaridades geográficas, por exemplo. No Rio de Janeiro não existe somente um cinturão de pobreza na periferia da cidade. Existe um contraste muito grande entre o asfalto e o morro, né? As comunidades são encravadas. A Rocinha está do lado de São Conrado, não é isso? Aspectos culturais, aspectos históricos, como eu já falei, a questão dos quilombos, etc. Tal. Não que toda a comunidade seja descendente de quilombo, mas algumas delas sim. Mas, enfim, tem um outro elemento importante nos anos 80. A administração do governador Leonel Brizola. Ele, por uma concepção que não deixa de ter o seu certo fundamento, ele entendia o crescimento da violência não como um problema de segurança, mas como um problema social. Então ele criou limitações para a atuação da polícia dentro das comunidades. Isso, de certa forma, naquele momento, criou condições para territorialização. Não foi a única causa, mas foi um impulso a mais para a territorialização. Porque, como eu disse, nos anos 80 começam a aparecer as primeiras armas longas à disposição desses grupos armados. Ao contrário de outros locais do Brasil, o lucro proveniente da droga ele não foi utilizado tão somente para bens de consumo, para gastar com mulher, bebida, comprar imóveis, comprar carro, comprar lancha, não. Ele deu origem a uma corrida armamentista. E essa corrida armamentista, ao contrário do que muitos creem, não foi para se antepor ao Estado. Foi uma disputa por aquilo que John Sullivan chama disputa pelo Estado paralelo. Era disputa do dono de uma boca com o dono de outra boca. Às vezes eram da mesma facção, mas queriam controlar aquele território. Então todos esses fatores contribuíram para um avanço da disputa territorial no Rio de Janeiro. Pois bem, hoje o que nós observamos hoje com a DPF 635 e outras iniciativas que visam regular a atividade policial em termos práticos, o que a gente observa, sobretudo na DPF 635, independente do mérito que tem a iniciativa, né, o teor humanitário da iniciativa, etc., ele contribuiu cerceando a capacidade do ingresso das forças de segurança pública nesses territórios, ele contribuiu para fortalecer a territorialização daqueles espaços. É importante a gente lembrar que o ADPF não proibiu a operação policial. Não, ele não proibiu a operação policial, mas ele limitou as operações policiais a situações de, talvez me fuja agora o termo que está no texto, absolutamente excepcionais, alguma coisa nesse sentido. Além disso, um termo vago que contribuiu para a insegurança jurídica, o fato é que isso permitiu com que esses grupos que já estavam num processo de territorialização avançassem mais. Então, é importante que quando a gente poderia fazer descrever esse processo de territorialização utilizando o exemplo do Hamas, por exemplo, utilizando o exemplo do Hezbollah, mas a gente está contextualizando com a realidade do Rio de Janeiro. Uhum. É importante lembrar que em outros locais, o processo de territorialização foi idêntico, sem ter a administração do Brizola, sem ter uma DPF 635, tá? Então, esses eventos, eles não são a causa, mas eles, de certa forma, contribuíram. Impulsiona também. Acaba impulsionando, tá? Porque você facilita o controle, a presença do não-Estado naqueles que eu me referi anteriormente, espaços segregados, né? E esse espaço segregado, né? O nome já diz, né? Ele, com a ausência total do Estado, né? Por já ser um espaço segregado, ele, assim, ausência total é um exagero, mas assim, o Estado, ele bota ali um posto de saúde, ele bota ali uma creche, só que isso não é o suficiente, né? Então, quando a ordem ali, não há policiamento, ali você não tem, de repente, um fórum, um cartório, você não tem outra presença do Estado que não a mais básica possível, que é o seguinte, estamos botando uma escola básica aqui, uma rede básica de educação,
e uma rede básica de saúde. E ponto, né? E ponto. Assim, acho que é o que mais ou menos resume, né, a situação dessas favelas. E aí, se aquele poder paralelo se apropria daquilo, né, ele inibe ainda que o Estado vá para lá. Tem cidades que não eram tão dominadas, bairros, por exemplo, sei lá, Bangu, que ali você tinha fórum, ali você tinha uma série de coisas, comarcas e tal, e depois não tem mais, porque entendendo que aquele lugar é perigoso, o Poder Judiciário tira aquele fórum dali e leva para a capital, né? Então, quando o Estado começa a não ir mais, ele se prepara. E quando o Estado vai, ele vai somente com a polícia. Se você me permitir, eu queria mostrar aqui alguns ilustrações esquemas, aí? Algumas ilustrações para poder Tem desenhar aí, o que a Mano gente tá Walter, falando. contigo? Tem sim, tem sim. Então o Mano Walter vai preparar e vai soltar. Agora, eu te falei da cocaína, né, aqui na América do Sul, e aí você colocou pra gente, né, que é uma cultura do povo aqui, né, cara? E a cocaína foi só o que nós estamos vivendo, a era da cocaína, né? Acabou aquela questão ideológica, política, né? Uhum. E aí nós estamos aqui nesse reinado da cocaína, que o Brasil, além de ser o segundo maior consumidor, ele é hub para a Europa inteira, né? Então continua movimentando e passando tudo por aqui. Já tem imagem, Mano Walter? Tenho sim. Qual seria a imagem? A primeira, da sequência que eu te passei. Beleza. Darcy Ribeiro, ele falou certa vez algo muito interessante, em um livro chamado Os Índios e a Civilização. Ele falou o seguinte: o que é pátria para um capitão do exército, para um indígena e para um fazendeiro são coisas completamente distintas. E tem que ser, porque pátria, por definição, é um conceito subjetivo. Ou seja, é uma abstração. Tanto é que para a gente criar uma identidade comum, a gente recorre aos símbolos nacionais. Então eu tenho aquela minha concepção de pátria, você tem a sua, o Mano Walter tem a dele, mas quando a gente vê uma bandeira nacional, a gente entra na mesma sintonia. Quando a gente canta um hino nacional, a gente entra na mesma sintonia, porque aquilo ali são símbolos nacionais. Agora, Estado não. O que é Estado? Para um capitão do exército, para um indígena e para um fazendeiro é rigorosamente a mesma coisa, porque Estado é um ente jurídico formalmente reconhecido e aceito no sistema internacional. O que a gente entende por Estado hoje, ele surge em meados do século XVII, com o fim da Guerra dos 30 Anos, em 1648. Então nenhum dos dois lados tinha força suficiente. Foi uma guerra entre católicos e protestantes, né? Então a Europa toda se dividiu ali, e no final da guerra ela chega ao fim não porque algum contendor venceu, chega ao fim porque ninguém mais aguentava lutar. 3 décadas de guerra, fome, epidemia, falaram assim, vamos botar um fim nisso. E eles resolveram criar um arranjo político na Europa, e para aquele arranjo político funcionar, deram ao Estado algo que ele não tinha: soberania. E como eu falei anteriormente, soberania nada mais é do que o monopólio da força dentro de fronteiras políticas reconhecidas. Isso vai fazer com que o Estado moderno se transformasse na antítese do Estado medieval. E o que é o Estado? O Estado possui 4 elementos constitutivos: povo, território, soberania e finalidade. Povo e território constituem os elementos materiais sobre os quais o Estado exerce seu poder de império, seu poder soberano. Para que seja efetiva, essa soberania precisa de algumas características. Ela precisa ser absoluta, perpétua, inalienável, una, indivisível, imprescindível e exclusiva. E ela se reveste de legitimidade na medida em que ela tem por objetivo a promoção do bem comum, ou seja, o valor social do Estado, a razão pela qual o Estado existe. Quando a gente fala de segurança numa sociedade agrária da Europa do século XVII, o próximo, Mano Brown, por favor. O conceito de segurança, ele estava centrado basicamente em proteger de ameaças que vinham de outros estados antagônicos, ou seja, vinham de além da fronteira. E elas incidiam, sobretudo, sobre o território, porque numa sociedade agrária, a riqueza de uma nação está diretamente associada àquilo que a natureza oferece para ela. E como aquele território abrigava um certo contingente populacional, em menor medida, a ameaça ao povo. Então, desde então, a gente observa que a defesa da integridade territorial, a inviolabilidade da integridade territorial tem sido o grande casus belli, ou seja, a razão pela qual tem as guerras, né? O grande jus ad bellum, a razão pela qual as nações travam as guerras justas. Só que isso é uma perspectiva que vigorou, ainda ela é majoritária. Agora vamos tentar entender
como é que acontece aqui no Rio de Janeiro. Próximo, Mano Brown. Mano Brown, desculpa, Mano Walter. Sempre pro Mano Brown. O chat vai deliga. O chat vai deliga? O chat, meu irmão. O rapaz da tá rindo aqui do Mano Brown. Sempre falo Mano Brown, sempre confundo, cara. Mano Walter. Mano Walter, porra. Aí, Mano Brown serve também. Vamos lá. Então, a primeira coisa. Ali a gente tem os mesmos elementos constitutivos do Estado. Qual é a grande vulnerabilidade do Estado? De certa forma, você já falou. Não é o território mais, não é o povo, é a finalidade. Por quê? Porque não é só uma questão de atendimento de demandas básicas. É o atendimento não atendimento das expectativas crescentes da população. Sim. Então você pega, por exemplo, os países mais pobres do mundo não são mais violentos. As regiões mais pobres do Brasil não são as mais violentas. Se você pega, por exemplo, o Complexo de Favelas da Maré, salvo o melhor juízo, ele possui 60 escolas. Tem muita região no Brasil, não vou nem dizer nem cidade, tem muito município no Brasil, e olha que tem municípios no Brasil que às vezes são maiores que países europeus, que não tem o número de escolas que tem o Complexo de Favela da Maré. Mas o que é isso? Uma segregação social, né? Coloca escola ali para eles ficarem ali dentro. Não, é mais ou menos, cara. É o esforço, não, é o esforço do Estado para atender aquela demanda. Só que, embora existam, de fato, demandas básicas que não são atendidas, uma das mais graves é a questão de saneamento, ou num sentido mais amplo, a degradação ambiental. O que é o grande fator de catalisador da violência? É o não atendimento às expectativas crescentes da população. Porque o Estado é incapaz, o Estado e a sociedade são incapazes de produzir e distribuir riqueza num ritmo tão célere quanto a população cresce em expectativa. Eu quero isso, eu quero aquilo outro. Principalmente as legiões de jovens que se sentem obliteradas por sistemas socioeconômicos estagnados. Uhum. Então ele não está querendo, às vezes ele não está com aquela arma ali, ou não tem uma reivindicação social por trás daquilo, não é uma luta por um prato de comida, não tem nada a ver com a luta de classes, não tem um atendimento de uma demanda básica. Às vezes ele tem expectativas relativas a um bem de consumo, a um iPhone, o boné do jogador de futebol, o carro, coisas desse tipo. Entendo. Então, o Estado se mostra incapaz de atender aquilo pelo qual ele foi criado. Então, o valor social do Estado fica subtraído. Isso dá margem para que atores armados não estatais passem a exercer influência direta sobre contingentes populacionais significativos, ou seja, sobre povo. E como aquele povo está circunscrito dentro de um determinado espaço geográfico, ele passa a territorializar aquilo ali. Ora, se esses atores armados não estatais, que possuem vínculos, aí observa que ele está desse lado da fronteira, diferente da imagem anterior. Ele está desse lado da fronteira, mas ele possui uma seta ali que o liga às redes de ilícitos transnacionais. Perfeito. Se ele passa a exercer influência direta sobre o povo e território, que são os elementos materiais do Estado, o que acontece com a soberania? Ela deixa de ser absoluta, perpétua, inalienável, única, indivisível, imprescindível, exclusiva, ou seja, a soberania do Estado deixa de existir. Então, aquilo que eu já falei em diversas ocasiões, acredito que aqui também. O que a gente observa não é uma disputa para reprimir o tráfico de drogas a varejo, não é uma disputa para reprimir uma atividade ilícita ou outra, até mesmo porque esses atores hoje têm um portfólio extremamente diversificado de atividades criminais. É uma luta pela sobrevivência do Estado. E aí entra um conceito extremamente importante, que é o controle competitivo. E aqui eu vou explicar o que é o controle competitivo, e aí eu acho que, se você quiser, já pode... Agora, é só uma observação. Pode. Esse ator aí pequenininho, com esse armamento, já reproduz a sociedade atual, né? Que cada vez mais cedo criança. Eu vejo um menino ali, eu não vejo um adulto. Eu vejo um menino ali na mão. Né? Cada vez mais isso aí tá na mão aí de adolescente. Né? Vocês têm um autor norte-americano chamado Geoffrey Demarest. Ele tem uma frase muito interessante. Ele fala que as crianças são as armas secretas da força... Como é que é? As crianças das favelas são as armas secretas das forças anti-Estado. Então, assim, essa criança com AK-47, o fato de ser uma criança com AK-47 tem esse valor simbólico como ilustração. Sim. Mas vamos explicar agora o que é o controle competitivo. O controle competitivo é uma teoria cunhada por um australiano chamado David Killen. Esse cara tem vários livros escritos, a história dele é muito interessante, ele era um oficial do exército australiano, e o exército norte-americano, durante a insurgência no Iraque, lançou um concurso de redação, um artigo técnico versando sobre insurgência.
E esse cara resolveu participar do concurso, mandou um texto, só que o texto era tão extraordinário, mas tão extraordinário, que imediatamente o Exército dos Estados Unidos pediu autorização para retirá-lo do concurso e publicar o texto dele, distribuindo para todos os oficiais do Exército dos Estados Unidos. A partir daí, esse cara passou a ser tido como uma das maiores autoridades em insurgências. Tem vários trabalhos publicados. Um deles chama Out of the Mountains. Tem até foi publicado agora recentemente em português pela Bibliex, está no catálogo da Bibliex, chamado Além das Montanhas, a nova era da guerrilha urbana. Ali nesse livro, especificamente, ele trata da teoria do controle competitivo. O que é isso? A teoria do controle competitivo diz o seguinte: quem impõe um sistema normativo detém o controle efetivo. Então, o que acontece? Esses atores armados não estatais, eles combinam técnicas de coerção e cooptação, que nós já falamos aqui, para agir de forma direta e indireta sobre a população. Então, direta é quando bate na casa do morador e dá ordens, etc. Agora, a forma indireta normalmente é a mais eficaz. Ele age sobre os líderes naturais. Líderes da associação, os líderes das associações de moradores, líderes religiosos, né? Figuras proeminentes na cultura, a gente de certa forma já falou isso, né? Na igreja, no funk, não é isso? Associação de moradores, organizações não governamentais. Então, combinando técnicas de coerção e cooptação para agir de forma direta e indireta na população, e eles exploram 4 eixos de esforços principais. Eu poderia estar falando aqui do Hezbollah, cara. Poderia estar falando aqui do Hamas, é rigorosamente a mesma coisa, tá? O primeiro eixo de esforço é a imposição do sistema normativo propriamente dito, ou seja, determina aquilo que pode ser feito e aquilo que não pode ser feito no nível local. Isso se dá na dimensão humana. Então, exemplo muito simples, lixo no chão, tiro na mão. Eles impõem um sistema de justiça, né? Vulgarmente é conhecido como Tribunal do Tráfico, etc. É um sistema de justiça 100% informal, quase sempre extremamente brutal, mas ele é ágil, previsível, crível e eficaz. Cara, é um sistema de justiça ágil, previsível, crível e eficaz. Tudo que a nossa justiça não é. Então, quando ele se vale disso, se você observar no nível micro, é por meio desse sistema de justiça, por mais brutal que seja, por mais informal que seja, ele é um fator determinante para usurpar a legitimidade do Estado. Porque justiça é uma demanda social básica. Se o Estado é incapaz de prover aquilo, porque a justiça do Estado não é ágil, não é previsível, não é crível, não é eficaz e não é universal, ok? O ator que oferece isso acaba adquirindo a legitimidade. Então esse é um eixo de esforço, a imposição do sistema normativo.